Certa vez, Deus falou assim: o meu povo sofre por falta do conhecimento. Não é você conhecer a letra, mas é você saber o que está escrito, quais são as determinações de Deus e você segui-las, né? Porque tem gente que conhece a Bíblia, né? Sabe da palavra de Deus, mas não obedece. Então não é essa pessoa, mas é aquela que demonstra o seu amor amando a palavra dele e seguindo a palavra dele. Hoje, Deuteronômio 4. Esse livro eu considero um dos livros muito fortes da Bíblia, porque ele mostra bem claramente que se nós obedecermos, Deus vai ser conosco. Se nós desobedecermos, estamos por conta própria. Então, hoje Deuteronômios 4, vamos ver se chegamos ao 5 e vamos seguir aqui nessa meditação porque está muito forte. Vamos pedir a direção? Meu Deus, sem o Senhor nos conduzir, nós não temos como compreender e entender a Tua palavra. Mas se o Senhor estiver conosco nessa meditação, o Teu Espírito vai nos guiar por aquilo que o Senhor quer que venhamos entender, compreender e fazer. Eu entrego mais uma vez essa meditação em Tuas mãos e peço por essa pessoa que está participando comigo, que ainda que ela esteja vivendo problemas na vida dela, situações difíceis, que essa palavra venha trazer força para ela vencer todos esses problemas. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus. Então, no versículo 1 diz assim: Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino, para os cumprirdes, para que vivais e entreis e possuais a terra que o Senhor, Deus de vossos pais, vos dá. O comentário diz assim: ouvir, cumprir, viver e possuir. Esses verbos mostram a sequência do sucesso de Israel. Isto é, se ouvissem e cumprissem os ensinamentos divinos, os israelitas viveriam para entrar e possuir a terra prometida. De igual modo, se seguirmos essa direção, alcançaremos não apenas nossos objetivos, mas também nossa salvação. Isso mostra que a palavra de Deus não caduca e o seu conselho continua atual. Quem deseja entrar na terra prometida espiritual, o reino dos céus, precisa saber que a salvação é insubstituível, única, intransferível e condicionada à obediência à vontade do Altíssimo. Assim, de nada adianta o muito conhecimento bíblico, as boas obras e o ativismo religioso sem a submissão a Deus. A felicidade e a vida se estabelecem no comprometimento com a palavra, mas a dor e a morte no desprezo a ela. Então, esses verbos são poderosos, né? Ouvir, porque a fé vem pelo ouvir. O cumprir, porque quando eu cumpro a palavra de Deus, eu estou mostrando o meu amor a ela. Vivo, porque a palavra de Deus, ela é espírito e vida, então ela produz vida em quem a ouve e a obedece. E possuir, porque uma vez que eu ouço, cumpro, vivo, eu vou ter fé para possuir. Quer dizer, nenhuma muralha, nada pode me impedir de alcançar os resultados aqui nessa terra e os resultados na vida por vir. Quer dizer, olha que forte, né? E como o bispo diz aqui, né? Essa fé, para entrar no reino dos céus, ela precisa saber que a salvação é insubstituível, única, intransferível e condicionada à obediência à vontade de Deus. Então, eu preciso obedecer, não forçadamente, mas voluntariamente. Aliás, quando nós obedecemos a Deus, é algo prazeroso, é algo que nos traz a paz. E por isso, por exemplo, hoje nós estamos lendo aqui Deuteronômio 4, né? Era Deus falando com o povo que estava saído do Egito, mas essas palavras hoje é para nós. Nós também saímos do Egito. Nós estamos rumo à terra prometida, que é os céus. Então, essas palavras, elas são tão atuais hoje como foram para aquele tempo, naquele dia, para aquele povo. Elas são atuais hoje para nós também. Então, não é apenas um conhecimento da história,
é você entender que essa palavra é Deus falando com você agora. É forte, né? No 2, não acrescentareis a palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos ordeno. E o comentário daqui diz, nada a acrescentar ou diminuir. O texto sagrado é uma revelação perfeita, pois sua fonte é a mente do Altíssimo. Portanto, dispensa qualquer intervenção humana. Aqueles que se atreverem a acrescentar ou diminuir algo à palavra de Deus estarão sujeitos à sua repreensão. Vamos ver Apocalipse 22, 18 e 19? Diz assim, porque eu testifico a todos aqueles que ouvirem as palavras da profecia deste livro, do Apocalipse, que se alguém acrescentar a estas coisas, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão descritas nesse livro. Se alguém tirar quaisquer das palavras do livro dessa profecia, Deus irá à sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Daí não podermos brincar com a palavra de Deus, mas sim obedecê-la. Ela é a nossa proteção. É igual às leis de trânsito. Se eu decido seguir as leis de trânsito, eu estou protegida por elas, né? Acontece algum acidente ou alguém faz algo contra mim, a lei do trânsito me protege, porque eu estava de acordo com essa lei. Mas se eu desobedeço, né? Se eu vou transgredir a lei do trânsito, eu passo no sinal vermelho, eu corro além da velocidade permitida para o local, então eu estou correndo riscos e colocando outros em risco também. Então, se há alguma coisa, se acontecer alguma coisa, então a lei não pode me proteger, porque eu estava fora da lei. Assim é com Deus. Então, se eu obedeço a Deus, eu estou protegido por Deus. Se eu estou desobedecendo a Deus, então eu estou por conta própria. Essa é a verdade. No 3, os vossos olhos têm visto o que o Senhor fez por causa de Baal-Peor, pois a todo homem que seguiu a Baal-Peor, o Senhor teu Deus consumiu do meio de ti. Porém, vós, que vos achegaste ao Senhor vosso Deus, hoje todos estáis vivos. Vedes, aqui vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor meu Deus, para que assim façais no meio da terra, a qual ides a herdar. Aí você diz, Deus não foi rigoroso, porque ele fulminou aquelas pessoas, né? Acabou com elas porque eles seguiram outros deuses. É como você espera de uma pessoa desconhecida o bem? Não. Você espera de quem? Das pessoas que estão mais próximas de você, e talvez até as que morem debaixo do seu teto. Delas você espera que eles façam bem, que eles cuidem de você. Então, de quem que Deus espera o respeito, o carinho por ele? Daqueles que estão ouvindo essas palavras, viram os sinais e as maravilhas, ou dos incrédulos que não, só ouvem mensagens, mas desconsideram? Então, aí você entende por que Deus agia assim com as outras nações, né? Mas se algum deles quisesse se converter ao Senhor, o caso de Raabe foi um caso deste, então Deus aceita, né? Raabe era uma prostituta em Jericó e vamos ler sobre ela mais adiante um pouquinho. E Deus a aceitou, quer dizer, quando você se converte para Deus, então você tem a proteção de Deus. Mas se você for inimigo de Deus, meu amigo, você cai na mão do diabo, Deus te livra, mas você cai na mão de Deus, quem vai te livrar? No 6, guardai-vos, pois, e cumpri-os, porque isso será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que ouvirão todos esses estatutos e dirão, esse grande povo é nação sábia e entendida. O comentário daqui diz, nação sábia e entendida. Era assim que os demais povos deveriam se referir a Israel por causa do seu testemunho de fidelidade ao Altíssimo. Isso significa que quando Deus escolhe uma pessoa, não quer simplesmente agraciá-la com o seu poder, mas fazer dela um instrumento de propagação do seu nome. Isto é, ele deseja que sua palavra seja vista pelo mundo, tanto nos valores espirituais, quanto na sabedoria e na força revelada no testemunho dos seus filhos. Seguindo agora para o 7. Pois que nação há tão grande que tem a deuses tão chegados como o Senhor nosso Deus
todas as vezes que o invocamos. É verdade, né? Por exemplo, naquele tempo, a pessoa que sabia o nome, por exemplo, Baal, então ela invocava o nome de Baal. E o nome era algo tão especial, né? Os nomes, eles têm um significado por trás daquilo, do nome, né? Então, quando a pessoa sabia o nome daquele Deus, invocava, é como se aquele Deus ficasse obrigado a ter que abençoar aquela pessoa, percebe? Quando ele servia aquele Deus, então ele apresentava oferendas àquele Deus. Se as oferendas agradavam aquele Deus, né? E já tinha as coisas já determinadas que era para fazer para aquele Deus. Então, aquele Deus atendia a ela, diferente de Deus, né? Que ele não está ali porque estamos oferecendo algo para Deus, mas porque ele nos escolheu. É um relacionamento que Deus tem conosco, é um relacionamento. Por exemplo, se você é pai, mãe, o seu amor pelos seus filhos é incondicional. Independente do que eles façam ou quem eles são, eles continuam sendo seu filho e você continua amando eles. Então, é esse amor que Deus tem para conosco, um relacionamento. Então, seguindo agora para o 8. Que nação há tão grande que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que hoje ponho perante vós? É verdade, ele diz isso porque as outras nações, elas achavam um absurdo essas leis, esses critérios, esses rituais, essas coisas que Deus ordenou, porque achava que era um peso. Poxa, eu não posso ter 2 mulheres, eu não posso ter 4, 5, 10 mulheres, aí eu não posso mentir, eu não posso fazer isso, então eu não posso fazer nada, né? Mas eles queriam fazer o que era errado, justificar como livre, né? Ah, eu não tenho essas leis. Israel, ele era então, entre aspas, presos à lei, mas essa lei protegia, né? No 9, tão somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, que não te esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e não se apartem do teu coração todos os dias da tua vida, e as farás saber os teus filhos e os filhos de teus filhos. O comentário daqui diz: guardar ou esquecer. A facilidade que temos de nos esquecermos dos mandamentos de Deus, do lugar de onde Ele nos tirou e de como transformou a nossa vida é imensa. Por isso, o Senhor nos exorta a mantermos a mente e o coração ocupados com os seus pensamentos. Isso significa que os ensinamentos divinos não devem se restringir à igreja, mas devem ser inseridos na vida diária, em casa, no trabalho, na escola e em todas as atividades seculares. Só assim não correremos o risco de esquecê-los. Então, quer dizer, eu quero até aqui destacar aqui, ó, tão somente guarda-te a ti mesmo. Quer dizer, eu tenho que olhar por mim. Você deve olhar por você. Eu estou aqui, por exemplo, nesse momento, falando, né, lendo para mim e lendo para você. Mas eu tenho que fazer o meu exercício, eu tenho que guardar, eu tenho que fazer. Eu não posso esperar, por exemplo, que a minha esposa faça isso por mim. Não, eu tenho que fazer. Cada um faz por si mesmo. E quando você faz isso, você está trazendo um bem para a sua alma. No 10. O dia em que estivestes perante o Senhor teu Deus em Horebe, quando o Senhor me disse: ajunta-me este povo e os farei ouvir as minhas palavras e aprendê-las-ão para me temerem todos os dias que na terra viverem, e as ensinarão a seus filhos. E vós vos chegastes e vós pusestes o pé do monte, e o monte ardia em fogo até o meio dos céus, e havia trevas e nuvens e escuridão. Então o Senhor vos falou do meio do fogo, a voz das palavras ouvistes, porém, além da voz não viste figura alguma. Então vos anunciou ele a sua aliança, que vos ordenou cumprir os 10 mandamentos, e os escreveu em 2 tábuas de pedra. Também o Senhor me ordenou ao mesmo tempo que vos ensinasse estatutos e juízos, para que os cumprisse na terra a qual passais a possuir. Guardai, pois, com diligência as vossas almas, pois nenhuma figura viste no dia em que o Senhor em Horebe falou convosco, do meio do fogo, para que não vos corrompais, e vos façais alguma imagem esculpida na forma de qualquer figura, semelhança de homem ou mulher, figura de algum animal que haja na terra, figura de
alguma ave alada que voa pelos céus, figura de algum animal que se arrasta sobre a terra, figura de algum peixe que esteja nas águas debaixo da terra, que não levantes os teus olhos aos céus e vejas o sol e a lua e as estrelas, todo o exército dos céus, e seja impelido a que te inclines perante eles e sirvas aqueles que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus. Mas o Senhor vos tomou e vos tirou da fornalha de ferro do Egito, para que lhe sejais por povo hereditário, como neste dia se viu. Então, Deus estava especificando bem claramente que ele não queria uma imagem. Porque é muito fácil, por exemplo, e a religião, ela ganha por isso. Porque ela vem para você e diz assim, olha, pega essa estátua aqui, ela vai ser o seu Deus a partir de hoje. Que eram os amuletos da época, né? Então eles pegavam os amuletos com a imagem de um Deus e diziam, esse é o Deus tal, esse é o Deus tal. E a pessoa, então, diante daquele Deus, ela servia a ele, beijava a ele. Então, aquela pessoa adorava. É fácil. A pessoa está pegando e fala, esse é o meu Deus. Mas pense, uma estátua que você precisa carregar. Um Deus a quem você precisa levar de uma parte para outra. Não pode ser um Deus. Então, muitas pessoas fizeram de objetos a Deus, né? Muitas pessoas olhavam para o sol, era tão radiante, tão forte, que falaram, esse aí é um Deus Sol, Deus Lua. Então, eles criaram um Deus para cada coisa. Esse é o Deus que criou o dia, o Deus Lua é o Deus que criou a noite. Então, foram inventando coisas. E Deus falou assim, olha, você não viu nenhuma figura, então não existe figura. Existe eu sou. Então, me adore, me busque. Por isso que entra a fé e a imaginação. No 21 diz, também o Senhor se indignou contra mim por causa das vossas palavras e jurou que eu não passaria o Jordão e que não entraria na boa terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. Porque eu nesta terra morrerei, não passarei o Jordão, porém vós o passareis e possuireis aquela terra boa. Guardai-vos e não vos esqueçais da aliança do Senhor vosso Deus, que tem feito convosco, que não façais para vós escultura alguma, imagem de alguma coisa que o Senhor vosso Deus vos proibiu. Então quer dizer, guardai-vos, né? É o pai orientando os filhos, mas virou as costas, o filho fez tudo errado. Mas você vai ver. No 24, porque o Senhor teu Deus é um fogo que consome, um Deus zeloso. O comentário diz assim, o fogo é um dos símbolos mais expressivos de Deus e da sua justiça. Ele queima as impurezas e deixa apenas o que não se deteriora. No fogo, a emissão simultânea de calor e luz. O calor significa purificação e a luz representa a dissipação das trevas. Portanto, ao se apresentar como fogo consumidor e Deus zeloso, o Altíssimo mostra como ele trata a infidelidade. Isso serve de alerta aos que descumprem suas promessas ao Senhor e se enveredam pelo caminho da desobediência conscientemente. Por isso que quando nós lemos a palavra de Deus, ela arde dentro de nós. É um fogo, porque ela nos faz, ela nos liberta daquilo que fazemos de errado. No 25, quando, pois, guardardes os filhos e filhos de filhos e vos envelhecerdes na terra e vos corromperdes e fizerdes alguma escultura, semelhança de alguma coisa, e fizerdes o que é mal aos olhos do Senhor teu Deus para o provocar a ira, hoje como por testemunhas contra vós o céu e a terra, que certamente logo perecereis da terra, a qual passais o Jordão para a possuir. Não prolongareis os vossos dias nela, antes sereis de todo destruídos. E o Senhor vos espalhará entre os povos, e ficareis poucos em número entre as nações às quais o Senhor vos conduzirá. Sabe o que eu entendo? Né? Deus queria que as palavras dele fossem transmitidas, porque não havia Bíblia, né? Como nós hoje temos e podemos consultar a hora que nós queiramos. Naquele tempo, não. Então, eu iria receber os ensinamentos do meu pai, iria passar para os meus filhos. E isso ia passando de geração em geração. E por isso que hoje nós temos todo o Velho Testamento, porque ele foi passado de geração em geração.
Diferente de hoje, que nós já acordamos e nos enchemos de informação pelo telemóvel, pelo rádio, televisão. Naquele tempo não havia isso. Uma notícia levava muito tempo para chegar na pessoa. Então, era fácil guardar as palavras de Deus. Então, eles tinham uma facilidade de transmitir para os seus filhos aqueles mandamentos. A pessoa só se corromperia se ela, então, abandonasse, ela fizesse questão de esquecer as palavras de Deus. No 27, e o Senhor vos espalhará entre os povos e ficareis poucos em número entre as nações, as quais o Senhor vos conduzirá. E ali servireis a deuses, que são obras de mãos de homens, madeira e pedra, que não veem, nem ouvem, nem comem, nem cheiram. Então, aqui você entende bem, né? Aqui não é o homem, não sou eu, não estou tirando da minha cabeça. O próprio Deus, ele fala sobre a idolatria, né? No 29, então, dali buscarás ao Senhor teu Deus e o acharás quando o buscardes de todo o teu coração e de toda a tua alma. Então, aqui está o critério. Quando buscardes, né? Eu preciso buscar a Deus. E tem que ser de todo o coração e de toda a minha alma. O comentário diz, buscar de todo o coração e de toda a alma tem um significado profundamente espiritual. Não se trata de um simples ato religioso ou de uma mera oração para receber bênçãos, e sim de uma entrega sincera ao Todo-Poderoso, sem medir esforços, tendo como prioridade a comunhão com Ele. Seguindo no 30. Quando estiverdes em angústia e todas essas coisas te alcançarem, então nos últimos dias voltarás para o Senhor teu Deus e ouvirás a sua voz. Porquanto o Senhor teu Deus é Deus misericordioso, e não te desamparará, nem te destruirá, nem se esquecerá da aliança que jurou a teus pais. Então, quando eles se desviassem, e aí viesse o tormento, né, a dor, o deserto, o problema, e eles se voltassem para Deus, então ali eles iriam lembrar da sua aliança com Deus e se voltar para Deus, o Deus certo, né? Porque quando está tudo bem, esquecem-se de Deus. No 32. Agora, pois, pergunta aos tempos passados que te precederam desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra, desde uma extremidade do céu até a outra, se sucedeu jamais coisa tão grande como esta, ou se jamais se ouviu coisa como esta. Ou se algum povo ouviu a voz de Deus falando do meio do fogo, como tu a ouviste e ficou vivo. Então, nenhum povo ouviu Deus falando, né? Aqueles deuses, eles criam, tinham crenças. Eles criam pelos resultados na vida dos outros, só isso. O comentário diz assim, ó, tempos passados, o soberano Deus convida o ser humano a olhar para a história da humanidade desde o dia em que esta foi criada, para ver como era singular a trajetória de Israel com ele. O Altíssimo desafiou o povo a encontrar uma nação que afirmasse que o seu Deus havia falado com ela. O Senhor fez isso para mostrar que, diferentemente dos outros povos, os israelitas haviam visto a sua manifestação no Monte Sinai, recebido a sua palavra e ainda tinham o privilégio de caminhar ao seu lado. 34. Ou se Deus intentou ir tomar para si um povo do meio do outro povo com provas, com sinais e com milagres e com peleja, com mão forte, com braço estendido e com grandes espantos, conforme a tudo quanto o Senhor vosso Deus vos fez no Egito aos vossos olhos. A ti te foi mostrado para que soubesses que o Senhor é Deus, nenhum outro há senão ele. Desde os céus te fez ouvir a sua voz para te ensinar, e sobre a terra te mostrou o seu grande fogo, e ouviste as suas palavras do meio do fogo. E porquanto amou teus pais e escolheu a sua descendência, depois deles te tirou do Egito diante de si, com a sua grande força, para lançar fora de diante de ti nações maiores e mais poderosas do que tu, para te introduzir e te dar a sua terra por herança, como neste dia se vê. Por isso, hoje saberás e refletirás no teu rosto que só o Senhor é Deus, e em cima no céu e embaixo na terra nenhum outro há. E guardarás os seus estatutos e os seus mandamentos que te ordeno hoje, para que te vá bem a ti, a teus filhos, depois de ti, e para que prolongues os dias na terra que o Senhor teu Deus
te dá para todo sempre. O comentário diz: guardarás os seus estatutos. Para o bom andamento de uma instituição, é preciso que todos cumpram bem o seu regimento. Ninguém trabalha em uma empresa sem conhecer suas normas. Assim é na vida. Deus entregou em suas mãos seus ensinamentos para que possamos alcançar a felicidade plena, isto é, para alcançarmos a qualidade de vida desejada. Precisamos ter uma fé prática na palavra dele. Longevidade, paz, conforto e saúde são promessas dadas àqueles que seguem as instruções do Criador. Então você vê que a bênção e a maldição depende do que eu vou fazer diante da palavra de Deus. Se eu recebo a palavra de Deus, eu tenho o poder de decidir se vou obedecê-la, então vou beneficiar dos recursos que ela vai me dar e, acima de tudo, da presença deste Deus que vai caminhar comigo. Agora, se eu decido rejeitar a Deus, então a maldição, nunca existe uma maldição sem causa. E a causa, na maioria das vezes, é a própria pessoa. No 41. Então Moisés separou 3 cidades além do Jordão, do lado do nascimento do sol, para que ali se acolhesse o homicida que involuntariamente matasse o seu próximo, a quem dantes não tivesse ódio algum, e se acolhesse a uma dessas cidades e vivesse. A Bezer, no deserto, no planalto, para os Rubenitas, e a Ramote, em Gileade, para os Gaditas, e a Golã, em Bazã, para os Manassitas. Esta é, pois, a lei que Moisés propôs aos filhos de Israel. Estes são os testemunhos e os estatutos e os juízos que Moisés falou aos filhos de Israel, havendo saído do Egito, além do Jordão, no vale de fronte a Bet-peor, na terra de Sion, rei dos amorreus, que habitava em Esbom, a quem feriu Moisés e os filhos de Israel, havendo eles saído do Egito. E tomaram a sua terra em possessão, como também a terra de Og, rei de Bazã, 2 reis dos amorreus, que estavam além do Jordão, do lado do nascimento do sol, desde Aroer, que está à margem do rio Arnon, até o monte Sião, que é Hermon, e toda a campina, além do Jordão, do lado do oriente, até o mar da campina, abaixo de Asdod e Pisga. Que palavras, né? Agora resta você olhar para essas palavras e guiar a sua vida de acordo com elas. É o que Deus quer, é o que Deus espera de você, tá bom? Que Deus continue abençoando você. Manda esse vídeo para alguém que quer ler a Bíblia junto conosco, né? E dá o seu gosto, faz o seu comentário. O que Deus falou com você? Deus abençoe.